Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, ao vivo conosco. E também uma saudação enviamos a todos aqueles que estão nos acompanhando nas gravações no site da Levir, a loja esotérica virtual, em www.levir.com.br. E também aqueles que nos assistem, nos ouvem no nosso canal do YouTube. Sempre ouvintes, com patrocínio, com apoio dos associados e simpatizantes da Levir. Estamos sempre por aqui, de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, levando temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. E nessa fase do nosso programa, estamos tratando dos temas do livro de Charles Webster Leadbeater, esse grande teósofo, grande maçom, ocultista, eminente teósofo e uma eminência, o bispo da Igreja Católica Liberal, fundador da Igreja Católica Liberal, há que se dizer, Charles Webster Leadbeater, que deixou esse plano material no ano de 1934, mas a força do seu pensamento, das ideias que ele deixou escritas em mais de 70 livros, ainda ecoa até os dias de hoje. E esse livro que nós estamos estudando com vocês, ouvintes da Gnose Cristã, é uma coleção de ideias que só foi publicada 50 anos após o desaparecimento aqui no plano material de Leadbeater. A Gnose Cristã, que é, por assim dizer, um grande bosquejo das ideias do cristianismo esotérico, recuperando, ouvintes, a verdadeira tradição dos mistérios ao qual o cristianismo se uniu quando os verdadeiros apóstolos de Jesus perceberam a importância daquela mensagem que o instrutor do mundo deixou através do Mestre Jesus, e ao invés de ficar restrita essa mensagem a um pequeno círculo de iniciados, de pessoas especiais, que se autodenominavam os perfeitos, os renascidos. Então, a partir de São Paulo, com a sua grande cultura helênica, ele que era iniciado nos mistérios, ele, por assim dizer, cristianizou os mistérios antigos, trazendo os mesmos ritos que existiam na antiguidade, mas os apresentando dentro da mitologia, dentro da historicidade, do simbolismo das palavras de Jesus, de suas grandes instruções, mas continuando, ouvintes, a grande tradição dos mistérios. Mistérios que não começaram com Jesus, nem terminarão quando a experiência cristã, ou essa formulação dessa religião já não mais for lembrada, ouvintes, a experiência cristã continuará existindo, porque verdadeiramente ela é universal. E é essa a verdadeira tradução para a palavra católica. Quando a igreja se diz Igreja Católica, significa Igreja Universal, que abarca todos os seres humanos, indistintamente, quer eles sejam ou não membros dessa ou daquela igreja, ou de igreja nenhuma, porque obviamente, ouvintes, que Deus não é propriedade nem da igreja A ou B ou C, ou quantas letras ou quantas combinações de letras nós quisermos dar,
mas Deus irradia como um sol, lançando a sua luz sobre todos os seres. E aqui no 19º capítulo do livro A Gnose Cristã, que nós recomendamos muitíssimo aos nossos queridos ouvintes e a nossa assistência, que leiam, estudem, ouvintes, e meditem sobre as palavras do Bispo Leadbeater, que são prenhes realmente de muita sabedoria. E nessa toada, ouvintes, que nós estamos dando no programa desta noite, esse 19º capítulo fala exatamente da Igreja e os santos, pois no credo cristão, todo cristão católico menciona aquela frase que diz: creio na Igreja Católica. E esta é uma cláusula, ouvintes, do credo cristão que Leadbeater vai nos explanar aqui nesse capítulo desse livro, dizendo o seguinte: essa cláusula, creio na Santa Igreja Católica, aparece no credo de Nicéia com a seguinte formulação, creio em uma Igreja Católica e Apostólica, e sempre tem sido entendida como referindo-se ao corpo de crentes fiéis do mundo inteiro. A palavra católico, do grego católicos, simplesmente significa universal. A Igreja Católica é, portanto, a Igreja Universal, una. Não há título mais tristemente incompreendido que este. Por que deveria uma seção particular, conquanto poderosa e conquanto apreciável, da Santa Igreja de Cristo, ser autorizada a apropriar-se daquele nome e excluir todo o resto? Com certeza, cada igreja onde Cristo é verdadeiramente adorado faz parte da grande Igreja Católica. Isso é uma coisa, ouvintes, muito difícil de inculcar nas mentes dos cristãos, que realmente são ensinados desde tenra idade, de uma maneira realmente muito fanática, o que não é realmente adequado, de que a igreja cristã, principalmente a Igreja Católica, e infelizmente nossos irmãos protestantes têm também essa triste visão de que Deus, ouvintes, que o Cristo são propriedade dessa igreja, ou que essas igrejas foram especialmente criadas por Deus ou pelo Mestre Jesus, infundido dessa bênção divina do Cristo, e que, ouvintes, ao invés de abarcar nessas igrejas todas as pessoas, na verdade elas teriam sido criadas para serem as únicas e exclusivas e reais igrejas, que seriam os verdadeiros receptáculos das bênçãos ou até mesmo da presença do Espírito Santo. Isso, ouvintes, é uma das maiores ignorâncias que alguém pode imaginar, ainda mais na própria Igreja Católica, pois esse nome, ouvintes, que significa universal, a tradução do termo católico, significa que essa igreja representa um poder divino que abarca todo o mundo. Então, ouvintes, todos os seres humanos, na verdade, devem pertencer a essa igreja, porque assim como o sol dissemina sua luz para o mundo, indistintamente, desde o ponto do pico mais alto até o fosso mais profundo, onde quer que a luz do sol esteja, ela bate com a mesma intensidade e ilumina desde os grandes reis, os sábios, até os seres mais simplórios, as bactérias, os insetos, todos recebem a mesma luz divina, ouvintes. Então,
dizer que uma igreja é católica, ouvintes, significa estar aberto para todas as pessoas e não simplesmente aqueles que aderem àquela igreja, que são batizados naquela igreja, ou que assinam, ouvintes, no papel os 43 dogmas que a Igreja Católica Romana exige que os seus aderentes subscrevam. E você, a qualquer momento, você tem que pode ser requisitado a afirmar que crê nos 43 dogmas que definem, na atual teologia católica romana, o que é ser católico. Pois, ouvintes, quando Jesus e o Cristo estabeleceram os seus mistérios, eles não mencionaram igreja nenhuma. A igreja é uma invenção humana, é um processo humano que visa a aceleração, a fomentação, a catalisação dos processos de evolução humana. Os processos que são realizados nas igrejas são processos iniciáticos, processos energéticos que visam trazer bênçãos e acelerar a evolução de cada ser que nela participe. E nenhum ser humano deve ser excluído de uma igreja simplesmente porque ele não nasceu neste ou naquele país, ou não confessou a crença neste ou naquele dogma, porque, ouvintes, as bênçãos divinas são para todos. E Leadbeater nos diz, essa cláusula da crença na Igreja Universal é com efeito, na verdade, a declaração da fraternidade dos homens, pois ela proclama que a comunhão de interesses nas coisas espirituais reúne homens de todas as nações. Esse é o real significado da palavra igreja, né? Termo grego, né? Igreja, que vem de eclésia, que significa o corpo daqueles que são chamados da vida ordinária, de energia mal direcionada, por meio de seu conhecimento em comum dos grandes fatos subjacentes à natureza. Eles são os que, não importando a que nação possam pertencer, ou por que nome escolham chamar sua fé nas coisas espirituais, conhecem algo da verdade sobre Deus e sua relação com os homens, que não conseguem viver como se não tivessem esse conhecimento. E, por compreenderem a relativa importância de cada um, colocaram seu afeto nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Nesse sentido, a igreja é de fato uma verdadeira e grande fraternidade com os elos mais próximos possíveis entre seus membros. Embora haja muitas seitas entre os seguidores de Cristo, que não se conscientizaram de sua irmandade, que suspeitam e não compreendem uns aos outros. Mas, com certeza, à medida que o mundo evolui, as pessoas começarão a perceber cada vez mais como é tolo discutir sobre assuntos de crença sem importância. Homens igualmente bons em todos os sentidos pertencem a todas as religiões pelo mundo e que são diferentes. E todas as diferentes seitas do cristianismo, embora externamente difiram nas formas e nomes e cerimônias. A questão acerca de que roupa devem vestir quando louvam a Deus, se devem ser batizados quando crianças ou quando adultos, se devem usar esta ou aquela palavra, esta cerimônia ou
ou aquela outra, tudo isso importa muito pouco. O ponto realmente importante para aqueles que consideram as coisas espirituais antes das temporais é que todos eles concordam em permanecer juntos ao lado de Deus, que eles definitivamente alinharam-se ao lado do bem ao invés do mal, da evolução em vez da retardação. O compartilhar do conhecimento superior e uma comunhão de objetivos consistem em um vínculo espiritual muito real, mais forte do que quaisquer das divisões externas que os separam. Mais forte porque é espiritual e pertence a um plano superior a este. E, ouvintes, compreender isso é realmente compreender o que é ser cristão. A verdadeira experiência cristã, ouvintes, que é a descida da bênção divina quando se está orando, quando se está louvando, quando se está meditando, celebrando uma missa, um culto, um ritual, ouvintes, essa experiência acontece em todas as verdadeiras religiões do mundo. E às vezes em reuniões até em que nem o nome religião é dado a elas. Quando um concerto musical atinge altos níveis de beleza, de harmonia, a mesma bênção, a mesma efusão, ouvintes, vem do alto. Então, cristão, ouvintes, assim também como outros termos, como budista, como hindu, como espírita, como maçom, como teosofista, qualquer termo que nós dermos, ouvintes, tem apenas uma significação externa. Todas essas pessoas que se dizem dessa ou daquela religião, ouvintes, estão unidas para invocar as bênçãos divinas. Então, o verdadeiro cristão é também, ouvintes, verdadeiramente budista, porque ele procura viver a experiência da luz interior. E todo verdadeiro budista é também cristão, assim como é hinduísta, assim como é verdadeiramente jainista. Quaisquer nome que nós dermos, ouvintes, é apenas um dado externo, porque o ser humano é o mesmo em qualquer época do tempo ou em qualquer parte desse planeta. O ser humano tem anseio, ouvintes, por essa experiência superior. E os nomes que nós damos diferenciam religiões, castas, seitas, e isso tudo, ouvintes, deveria cair por terra quando nós passamos a conhecer que há realmente uma igreja universal. E eclésia não é, ouvintes, um local. A igreja verdadeira não é um templo, não é uma capela, não é uma igreja, uma catedral, uma basílica, não é um templo maçônico, Rosa Cruz, nem um terreiro de Umbanda, nem um centro espírita, ouvintes. O local não é realmente, ouvintes, o que determina a eclésia. Eclésia é a comunhão das pessoas que têm o mesmo objetivo: se conectarem com o superior por meio da invocação daquilo que está mais elevado na consciência humana e por meio das técnicas, ouvintes, que os mestres nos ensinaram, e entre esses mestres o próprio Cristo, o divino Senhor Maitreya, que diversas vezes veio para essa terra redeclarar as mesmas verdades universais, ouvintes, desde a época em que ele primeiro apareceu no mundo, o atual instrutor do mundo, o Senhor Maitreya, na figura
de Shri Krishna na Índia, há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Desde aquela época ele reapareceu no mundo diversas e diversas vezes, repetindo, ouvintes, intensificando nos seres humanos essa busca por algo transcendental. Então, o verdadeiro termo católico significa todos os seres humanos que fraternamente estão unidos para buscar, ouvintes, a sua religação com Deus. Então, Leadbeater continua: esta verdadeira igreja do Cristo é católica porque entre seus membros estão homens de todas as raças e de todos os credos que estão sob o céu, de todas as nações e sangues e idiomas. E esta igreja católica é santa porque em cada ramificação da igreja de Cristo, aqueles que realmente fazem parte dela estão tentando tornar suas próprias vidas e a dos outros mais santas e melhores. É apostólica, não como geralmente se pensa, porque descende ou descenderia dos 12 apóstolos, né, históricos, que provavelmente esses personagens têm mais, né, de míticos do que verdadeiramente históricos. Mas sim porque todos os seus membros dessa igreja apostólica, na verdade, são apóstolos, ou seja, homens enviados pelo grande poder que guia a todos. Embora muitos deles não o saibam, cada verdadeiro seguidor do Cristo é enviado ao mundo por ele para ser sua expressão sobre a terra, para que possa ser um emissário a ajudar seus irmãos mais ignorantes, não apenas por preceito, mas principalmente pelo exemplo e pela influência. A igreja, assim chamada católica, ela é denominada una, e ela é fundamentalmente una em essência, sejam quais forem suas divisões externas. Eleita de todas as nações, ainda que una sobre toda a terra, embora possa levar séculos antes que todos os seus membros apercebam-se de sua unidade. Pois a verdade é que em todo o mundo só existem 2 tipos de pessoas, e isso já foi afirmado naquele maravilhoso livrinho chamado Aos Pés do Mestre, em que o senhor Jiddu Krishnamurti, né, denominado Alcione, escreveu o livrinho Aos Pés do Mestre. Lá, ouvintes, o mestre, o instrutor do mundo, instruiu diretamente o senhor Krishnamurti, dizendo as seguintes palavras: que no mundo só existem 2 tipos de pessoas: as que sabem e as que não sabem. Aquelas que sabem compreenderam o plano de Deus para o homem e sabem que esse plano é a evolução, que significa progresso contínuo do bom para o melhor, aperfeiçoando-se cada vez mais. Tais pessoas têm sido comparativamente poucas até agora, mas mesmo assim, no conjunto perfazem um grande número. Depois existem os muitos que até agora nada sabem do esquema divino. Vivem para si mesmos e são em grande medida escravos de suas paixões. Quando vierem a conhecer a verdade, experimentarão o que é chamado de conversão, né? Que é uma palavra que vem do latim com, né? E o verbo verto, voltar-se, né? E começarão, né, através dessa conversão, a mover-se em harmonia com a lei divina de evolução, porque essa é a vontade de Deus para o homem. Aqueles que sabem são a favor de Deus e a favor da evolução. E não importa uma vírgula se forem budistas ou hindus, muçulmanos ou cristãos,
livres pensadores ou judeus. Essa não é em absoluta questão. A questão é se estão definidamente do lado de Deus e se, na religião em que nasceram, não por escolha, mas pela vontade de Deus e sob sua grande lei, importa se eles estão fazendo o seu melhor, se eles estão vivendo como deveriam viver, se estão do lado de Deus e são o sal da terra, e se são os capazes de elevar, de ajudar o resto do mundo que tem de ser elevado e ajudado. Estes constituem a Santa Igreja difundida pelo mundo, que sempre reconhece seu chefe, embora ela possa chamá-lo por muitos nomes e imaginá-lo sob muitas formas. A solidariedade da Igreja é bem pouco compreendida. O próprio Cristo disse, e repetidas vezes tem sido ensinado, que nenhum homem vive para si mesmo, e nenhum homem morre para si mesmo. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Na verdade, como membros do corpo de Cristo, nada fazemos sozinhos. Existe uma comunidade na igreja, uma comunidade de adoração, de boas obras e de graça sacramental. E todos adoramos, recebemos e agimos não apenas para nós próprios, mas como partes de um todo. Não de modo vicarial, de maneira substituta, como substitutos uns dos outros, porque isso seria subversivo à perfeita justiça, mas unificados pelo intercâmbio de bênção e de paz, por sermos todos unos com Deus. No pináculo da pirâmide da vida religiosa há sempre uma única pedra, que é o amor divino. Essa é a joia mais brilhante de todo o universo, a pedra de toque pela qual podemos testar tudo mais. Esse é de fato o ponto central para o qual todos os caminhos convergem, e as almas santas para lá migram por muitas estradas, pois todos são peregrinas viajando para um único e mesmo santuário. São palavras muito especiais, meus ouvintes, muito inspiradas do Bispo Leadbeater para fazer, ouvintes, com que nós compreendamos intelectualmente algo que os iniciados sabem por experiência, de que as diferenciações humanas, as diversas línguas, as diversas etnias, diversas culturas, diversas religiões, são apenas, ouvintes, como as roupagens, as cores diferentes das nossas vestes, mas dentro dessas roupas, ouvintes, desses adornos externos, está o mesmo coração humano, prenhe de uma chispa divina. Então, ouvintes, o verdadeiro espiritualista, ele pertence a todas as religiões e a nenhuma delas em especial. Ele pode adotar a religião do seu país, da sua etnia, quando ele ali nasce, mas quando ele se desperta, ele passa a ser realmente parte da Igreja Universal de Deus. Quer nós a chamemos de budismo, de hinduísmo, de cristianismo, de Igreja Católica, de Igreja Evangélica, disso ou daquilo outro, ouvintes, não importa. O que importa é que todos nós estejamos buscando a experiência divina, a experiência de Deus, e nos melhorando e congregando juntos, ouvintes, para partilhar esse amor, ouvintes, ágape, um amor que só quem é membro de uma verdadeira eclésia, de uma verdadeira igreja, da sua religião, da sua loja esotérica, da sua família, ouvintes, de pessoas que nós escolhemos para estarmos juntos. Ali, ouvintes, vem um amor muito especial, o amor
da comunhão fraternal. É sobre esses grupos, ouvintes, quer estejam num templo, se estejam ao redor de uma mesa, almoçando, jantando, como fez Jesus naquela santa ceia, há mais de 2000 anos atrás, quer estejamos num sofá, batendo papo com os nossos parentes, e em algum momento surge aquele amor fraternal, e se Deus, ouvintes, for invocado naquele momento, a bênção do Cristo desce sobre esse grupo, porque como ele mesmo disse, ouvintes, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei presente. E essa, ouvintes, é uma das promessas e uma das realidades mais profundas das palavras proféticas do Cristo. Mas o tempo, ouvintes, corre rápido aqui no programa Lux Esotérica, quando nós estamos falando desses temas espirituais. E, ouvintes, vamos fazer aquela pausa. No segundo bloco vamos falar sobre a comunhão dos santos, que também é um assunto muito importante para uma compreensão mais esotérica. E vai ficar agora, ouvintes, no intervalinho, enquanto eu molho aqui a minha garganta. Vamos reiterar aquele convite. Precisamos do seu apoio, ouvintes, e principalmente agora aos nossos associados da Levir. Nesses últimos dias temos passado aí as noites batendo aquelas cartas, né, com aquele lembrete, com aquela cobrança, ouvintes, para renovarem as suas associações. Precisamos muito desse apoio para que em 2015 o nosso programa continue vivo e forte, ouvintes, se irradiando a luz esotérica aqui nas noites da Esotérica FM. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador,
ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a grande audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e também de você que está nos ouvindo, nos assistindo aí na Levir ou então no nosso canal do YouTube, ou sabe-se lá onde esse áudio vai parar daqui a alguns anos. Pode se multiplicar, ouvintes, mas sempre estamos muito felizes de estar a serviço da evolução daqueles que nos acompanham e sempre, ouvintes, num espírito de liberdade de pensamento. Estamos aqui apenas para sugerir certos conhecimentos, certas literaturas, para que você mesmo, querido e querida ouvinte, faça a sua pesquisa, desenvolva a sua própria filosofia de vida, pois nós estamos verdadeiramente, ouvintes, na era de Aquário. E essa poderosa ferramenta que é a internet nos liberta de qualquer aguilhão, ouvintes, que nos imponham as verdades às quais nós temos que acreditar, ou, ouvintes, a impossibilidade de pesquisar coisas diferentes. Agora, ouvintes, nessa era de Aquário, a espiritualidade é muito mais individual do que coletivo. E mesmo aqueles que se acham, ouvintes, se dizem cristãos, hoje são forçados a considerar uma série de estudos, de perspectivas que têm transformado o cristianismo, pelo menos como eu compreendo, numa experiência mais rica, uma experiência, ouvintes, que pode variar desde uma perspectiva apenas intelectual até uma visão mais mística, passando pelas situações históricas. E também, ouvintes, essa visão que nós estamos oferecendo aqui para vocês, que é a visão esotérica, teosófica do cristianismo, é uma escola toda própria de pensamento, que não impõe nada, ouvintes, mas tem a sua perspectiva de compreender como há um lado muito mais profundo em todas essas afirmativas que a igreja antiga faz, como por exemplo essa que nós vamos ver a partir de agora, que menciona, né, a mesma cláusula do credo que diz, né, creio numa igreja católica santa e apostólica. Na sequência também se diz creio na comunhão dos santos. E aí, ouvintes, fica aquela pergunta: o que viria a ser exatamente essa comunhão dos santos? Porque nós sabemos que a palavra mata, ouvintes, né? Se nós fôssemos interpretar ao pé da letra, comunhão dos santos seria a unidade daquelas pessoas que, por exemplo, a Igreja Católica, ao longo dos seus, né, muitos e muitos séculos de existência, pelo menos aí uns 17 ou 16 séculos de existência, ela denominou cerca de 20 mil pessoas como santas, né? São santos, tem lá o seu dia de veneração, e a cada ano a Igreja Católica Apostólica Romana proclama a santidade, canoniza e santifica pessoas. Inclusive, é uma pergunta muito
comum que nos é endereçada é se nós acreditamos em todos os santos que a Igreja Católica promulga, né, praticamente anualmente. E, ouvintes, a questão não é só essa. A questão não é se nós cremos nos santos que a Igreja Católica promulga. A questão é se nós reconhecemos a santidade, a elevação espiritual não só nesses santos cristãos, mas em todos os sábios, em todos os grandes iluminados, em todos os grandes iogues, sábios, místicos e grandes profetas, grandes homens santos que pisaram sobre essa terra. Se nós formos verdadeiramente cristãos, se nós formos verdadeiramente fraternos, ouvintes, nós perceberemos que qualquer que seja a época, no tempo e qualquer seja o espaço geográfico sobre esse planeta, os homens santos, os homens verdadeiramente de Deus, aqueles que realmente demonstraram a sua iluminação interior e exterior, sempre pregaram, sempre declararam as mesmas coisas, variando apenas com a cultura e com a situação socioeconômica, cultural do período em que eles viveram. Então a comunhão dos santos, ouvintes, não são apenas esses 20 mil santos declarados pela Igreja Romana, da Sé Romana, mas sim são todos aqueles seres, ouvintes, que se dedicaram à espiritualidade durante toda a sua vida e atingiram variados graus de iluminação, incluindo aqueles que no Oriente e também no Ocidente, com nomes diferentes, foram declarados os mestres de sabedoria, os Mahatmas, como dizem os hindus. As Mahatma, que quer dizer Maha, grande, e Atma, alma ou espírito. As grandes almas, os grandes espíritos, os adeptos, ou seja, adepto quer dizer aquele que obteve. Obteve o que, meus amigos? A sua reconexão com o seu eu divino e passaram a ser agentes benfeitores dentro da espiritualidade humana. Porque não me consta, ouvintes, em nenhuma biografia, nenhuma história, de que alguém tenha se iluminado, tenha atingido a santidade e passou a ser um agente pernicioso para os outros seres. Aquele que se ilumina, que verdadeiramente se esclarece, ouvintes, e ganha o autoconhecimento e a união com a consciência divina, sempre pregaram o bem, pregaram o amor, a fraternidade, inclusive o respeito às leis dos diversos países, e responderam como fizeram Jesus, ao indagarem se os cristãos deveriam pagar os impostos. Jesus muito sabiamente disse, né? O que é dos homens, o que é dos governantes, vocês deem para eles. Agora, o que é de Deus, que é, ouvintes, a nossa devoção, a nossa meditação, a nossa consciência, nós devemos dar para a consciência superior. Ou seja, iluminados mestres, iogues, santos, ouvintes, sempre existiram por essa terra, e esses é que são essa união, ouvintes, essa verdadeira unidade desses seres no mundo espiritual, que é a verdadeira comunhão dos santos. Nós que temos esse estudo teosófico preferimos chamar essa comunidade dos mestres de grande fraternidade branca. Agora, se os irmãos católicos, evangélicos e outros preferem chamar de comunhão dos santos, ouvintes, apenas uma questão de nomenclatura, porque nós estamos falando da mesma coisa.
Então, como diz aqui Leadbeater, a verdade, como ocorre frequentemente, é que esta comunhão inclui todos estes santos, esses iluminados, mas ainda assim é muito maior que qualquer um deles, pois o verdadeiro sentido da expressão, né, da crença na comunhão dos santos é o reconhecimento da existência e das funções da grande fraternidade de adeptos ou dos mestres, porque obviamente, ouvintes, que há gradações muito grandes dentre aqueles que são chamados santos. Há desde aquele que foi um recluso, um devoto e que viveu apenas para orar e assim se dedicando apenas à sua vida interior, e há realmente aqueles que realizaram o mistério oculto dentro do âmago da nossa consciência, e as suas palavras, como foram as de Jesus, a de Buda, a de Confúcio, ou a de Pitágoras, e tantos sábios ouvintes revelaram realmente a profundidade. Então, a fraternidade dos adeptos, né, dos mestres, é, ouvintes, uma unidade espiritual muito profunda. Então, estes são aqueles que passaram pela evolução humana e estão agora no limiar do que se estende para além da humanidade. Eles são super-homens, para usar uma expressão mais moderna, encarregados da evolução da humanidade. Essa grande fraternidade, né, chamada às vezes a grande fraternidade branca, a grande fraternidade dos mestres, e essa fraternidade que dura de eternidade a eternidade, é, podemos assim dizer também, ouvintes, o verdadeiro reino dos céus do qual Cristo fala. E aqueles que ali entram, que fazem parte dessa grande loja, né, como aqueles que são ritualistas bem conhecem essa terminologia, aqueles que ali entram são os eleitos, os escolhidos, escolhidos em virtude do trabalho que realizaram, do estágio que alcançaram ante nós. No entanto, eles também são parte de nós, e a prova dessa unidade está em que cada homem que atinge esse nível ajuda a humanidade a avançar em direção à sua perfeição final. Os membros dessa poderosa fraternidade são unos em tal grau que nos é impossível entender. Eles se tornam uma única consciência poderosa. O homem celestial, como às vezes é chamada essa grande comunhão também, como é às vezes chamado, e mesmo assim, ao transformarem-se nela, não perdem sequer a menor parte de sua individualidade. Não perdem qualquer sentimento de continuidade, mas com eles o senso de individualidade aumentou para abranger todo o mundo, para incluir todos aqueles que, com eles, são lançados nessa consciência divina. E quem abordou, ouvintes, muito profundamente esse tema numa palestra foi o nosso querido Padre Ismael de Jesus Morales, que proferiu a palestra A Fraternidade Branca, a Comunhão dos Santos, que está aqui no nosso acervo da Levir, está também no nosso catálogo aí de programas no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem saber coisas mais específicas, ouvintes, sobre como se compõe essa fraternidade dos mestres, como é a estrutura verdadeira da comunhão dos santos, assistam, ouçam essa palestra do querido irmão Padre Ismael, que vocês vão ter informações bem detalhadas, ouvintes, que esparsamente nós já falamos delas em muitos programas aí anteriores e não cabe aqui nós falarmos disso nesse momento.
mas o fato, ouvintes, que cabe aqui nós salientarmos é que verdadeiramente os mestres se unem, ouvintes, no mundo espiritual. Segundo aqueles grandes iniciados que puderam presenciar essa unidade, porque todo aquele que é recebido como iniciado na grande fraternidade branca, na verdade, ouvintes, entra na orla exterior dessa grande comunhão dos santos e passa, ouvintes, o seu corpo espiritual, a sua consciência passa a se comunicar com aquelas de todos os grandes seres. E essa também, ouvintes, é uma das razões porque aquele que realmente atinge a primeira grande iniciação da fraternidade branca é tido como verdadeiramente o homem salvo. Porque tendo sido inserido, ouvintes, no contexto de uma consciência muito maior, de uma alma coletiva que é conformada pelas almas de todos esses mestres do passado, do presente, e sabemos que essa fraternidade continuará no futuro, porque, ouvintes, as almas são imortais. Então, apesar de os mestres terem tido as suas encarnações anteriores, e muitos nomes diferentes são dados para a mesma alma, mas a comunhão dos santos é estar em contato com as vibrações desses seres. E periodicamente, ouvintes, eles se reúnem. Todo ano, a grande fraternidade branca se reúne em algum local nos grandes vales do Tibete para realizarem aquilo que é conhecido como o Festival de Vesak, a lua cheia do mês de maio, onde o maior de todos os iniciados que a nossa humanidade produziu, que nós conhecemos, né, pela sua última encarnação humana como o príncipe Siddhartha Gautama, que foi na verdade apenas o veículo material de uma alma descomunalmente desenvolvida, cuja aura, ouvintes, tinha cerca de praticamente de 7 a 8 quilômetros de extensão, que quando a criancinha que era chamado o príncipe Siddhartha nasceu, fez até os reclusos yogis das montanhas descerem para virem saudá-lo, porque com a sua clarividência eles perceberam que a aura daquele indivíduo que nascera era uma coisa extraordinária. Tão extraordinária, ouvintes, que o clima de santidade nas proximidades da aura do Buda era tão grande que acelerava em muito a evolução das pessoas. E, ouvintes, no Festival de Vesak, anualmente, uma grande bênção é transmitida para todo mundo, não, ouvintes, por aquele que adentrou ao Nirvana, que é a mônada, a chispa divina do Senhor Gautama, mas sim o que aparece nesse grande festival são os veículos invisíveis do Senhor Buda, o seu corpo astral, o seu corpo mental e o seu corpo búdico, como nós assim chamamos, seu corpo átmico, que então, ouvintes, esses corpos não se perderam. Esses corpos atingiram um nível de perfeição tão grande que os mestres da grande fraternidade branca preservam esses corpos, inclusive para serem usados em certas ocasiões. Por exemplo, quando vem a se encarnar o instrutor do mundo, ao invés de criar, né, um novo corpo astral, de criar um novo corpo mental, simplesmente o instrutor do mundo se reveste desses corpos, né, desse astral, mental e búdico e outros, que pertenceu ao Senhor Gautama,
E aí, ouvintes, a força dessa consciência é realmente desproporcional. E é por isso, ouvintes, que quando o instrutor do mundo utilizou o veículo físico do Mestre Jesus para transmitir a sua mensagem, a força do seu pensamento foi tão forte, tão violenta, né, no sentido positivo do termo, que ela ecoa, ouvintes, que ela vibra até os dias de hoje. Nesse exato momento, as mesmas palavras que foram proferidas pelo Cristo Jesus há 2000 anos atrás ainda são repetidas, porque o poder dessa mente, dessa emoção, desse sentimento, desse esclarecimento que o Buda atingiu, estavam presentes no corpo invisível utilizado pelo Senhor Maitreya para transmitir aquela mensagem através dos lábios e das bênçãos que saíam das mãos do Mestre Jesus. É um momento de conjunção, ouvintes, maravilhosa, e que, ouvintes, vocês imaginem receber a primeira iniciação na Fraternidade Branca é concedida exatamente por esse grande instrutor, o Senhor Maitreya, que nós ocidentais chamamos o Cristo. Então, complementa aquele de Bitter. Então, esta cláusula da existência da comunhão dos santos é, na verdade, uma extensão da ideia da fraternidade humana implícita na crença, né, da existência de uma santa igreja católica, né? Ou seja, de uma união espiritual dentro do espírito da bênção do Cristo por todo o mundo. Porém, ela também envolve a associação e mesmo a comunicação mais próxima com os mais nobres daqueles que se foram antes de nós. Quando um homem compreende essa grande verdade, por mais aguçada que possa ser sua solidariedade para com os múltiplos sofrimentos da humanidade, não importando o quanto ele deixe de entender muito do que vê no mundo ao seu redor, o elemento de desesperança que antes tornava-o tão terrível desaparece para sempre, pois embora ele sinta que muitos mistérios até agora foram só parcialmente explicados, embora às vezes possam ter surgido perguntas às quais, no presente, nenhuma resposta possa ser dada, ele sabe com absoluta certeza nascida da experiência que o poder, a sabedoria e o amor que guiam a evolução são mais do que suficientemente fortes para levá-la até seu glorioso final. Ele sabe que nenhuma solidariedade humana jamais pode ser tão grande quanto a daqueles que estão por trás da humanidade, pois ninguém ama mais do que eles a humanidade, pois eles se sacrificam pelo homem. Quando um homem começa ainda que vagamente a entender essas coisas, isso traz um sentido de paz e segurança absolutas, que nunca pode ser abalado ou perdido em quaisquer das mudanças e contingências dessa vida mortal. Essa, ouvintes, é realmente uma das mais belas ideias, das mais belas crenças, e para aqueles que têm uma experiência mística profunda, ouvintes, realmente é uma verdadeira experiência dentro do nosso coração de sentir-se apoiado, ouvintes, pelas vibrações de que todos esses santos, todos esses yogis iluminados, verdadeiros santos do passado, ainda vibram até hoje, ouvintes, são almas evolucionantes, estão conectadas a toda a humanidade e todas elas têm o mesmo e único princípio de vida, de estarem a serviço da evolução, a serviço do amor divino, e aquele ser humano que se sente abandonado, que se sente esquecido,
que se sente, ouvintes, injustiçado muitas vezes, quando abre o seu coração para o amor divino, passa, ouvintes, ao saber dessa verdadeira explicação, ouvintes, do que vem a ser, né, a comunhão dos santos e a verdadeira Igreja Católica. Católico, ouvintes, na verdade é toda a espiritualidade desse planeta. E santo ou santa é todo homem ou toda mulher que dedica a sua vida a se auto-esclarecer e passa a trabalhar para o bem da coletividade, para o bem do mundo. Então nós temos santos, não só nas igrejas, não só nas religiões, mas também em todos os setores da vida humana. Na economia, nas ciências, na política, nos mais diversos campos, ouvintes, que nós não precisamos citar aqui, há homens abnegados trabalhando na medicina, na ciência, ouvintes, no verdadeiro sacerdócio, que é ser professor, que é ser pedagogo, que é ser psicólogo, que é ser alguém que está a serviço do seu semelhante. E isso tudo começa na nossa família, a quem nós devemos servir com absoluta devoção, ouvintes, manter o amor e a fraternidade nas nossas famílias, porque é na família que está o primeiro e maior exemplo, a primeira célula dessa grande fraternidade que existe entre os santos, a comunhão dos santos. Porque é na família que se reúnem as pessoas que mais conflitos têm em termos kármicos, e é essas pessoas que nós devemos amar com toda a nossa intensidade de coração, de oração, porque é aí, ouvintes, que nós pagamos os nossos pecados e nós harmonizamos os nossos karmas. Num nível superior, é muito bonito falar disso, ouvintes, mas nós temos que começar com aquilo que está mais próximo de nós. E saibam, ouvintes, que eu considero a todos vocês, esses que nos ouvem, que nos apoiam e que estudam a teosofia, o cristianismo, todos os temas que nós trazemos aqui, nós temos, ouvintes, vocês todos como membros da minha família. E agradeço muitíssimo a oportunidade de uma época como essa, que se aproxima, se avizinha o Natal, de estar aqui falando desses assuntos santificados com vocês. E temos que parar, né, ouvintes? O avançado da hora chega, e agradeço muito o prestígio de todos vocês, e vamos encerrar mais esse estudo mencionando, ouvintes, pedindo a atenção de vocês para as palavras do mantra do ser interno, que nos dizem as palavras o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Com a bênção do grande instrutor do mundo, a quem sói eu ser um humilde servidor, um humilde sacerdote, envio essas bênçãos para todos vocês e aceito todas as boas vibrações que vocês nos enviarem, que está já consagrada com a audiência que vocês nos concedem. Estamos aqui, ouvintes, simplesmente para fazer lembrar dessa chispa divina, essa luz esotérica que está aí brilhando, batendo junto com o coração de todos vocês. Enviamos a todos
os nossos melhores votos de um ótimo final de noite, um bom descanso. Estudem muito, ouvintes, estes e outros assuntos, e aguardamos a audiência de vocês em próximas ocasiões. Fiquem agora com a musicalidade aqui da Rádio Esotérica FM. Aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, segue aquele forte, aquele caloroso, fraternal abraço, mesmo sendo virtual, ouvintes, é cheio de energia, com muito desejo que todos vocês evoluam muitíssimo nas suas vidas. Fica por aqui, ouvintes, mais um programa, mas aguardamos vocês nos próximos estudos do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.